para dar uma palavra de abertura para a gente. Registrar um grupo que veio lá do interior, do Padrinho Juraci, lá de Caruaru. Sejam bem-vindos à nossa igreja. Para fazer então uma saudação para a gente, Ana Carolina Evangelista. Oi, gente. Muito boa tarde. Eu sou Ana Carolina Evangelista, da equipe do Instituto de Estudos da Religião, que é a organização promotora dessa iniciativa. O Instituto, para quem está aqui nos ouvindo, é um instituto que existe há mais de 50 anos, que conecta e trabalha pelos direitos humanos e pela democracia em aliança com comunidades de fé, comunidades espirituais, com lideranças religiosas pelo Brasil. E o ISER, o Instituto de Estudos da Religião, organizou na Rio 92, na chamada ECO 92, na grande conferência de meio ambiente que a Organização das Nações Unidas organizou e o Brasil sediou em 92, a vigília interreligiosa. E a gente entendeu que, nesse ano, com o Brasil recebendo a COP30, um outro Brasil, um outro mundo, uma outra agenda ambiental, outros desafios ambientais, climáticos, de democracia, o Brasil, o Instituto tinha o desafio de visibilizar e mobilizar novamente e fazer com que a comunidade internacional visse o que o Brasil e o que as comunidades de fé, os povos ancestrais, as populações indígenas, as comunidades ancestrais do Brasil já estavam fazendo pela defesa do meio ambiente, pelas mudanças climáticas. E a gente entendeu que isso era importante ser feito de forma descentralizada, não apenas em Belém, não apenas chegando na COP30 em novembro, mas em diferentes capitais pelo Brasil, e por isso a gente está chegando aqui em Recife. E com isso é muita honra e muito agradecimento, que eu não dou as boas-vindas, mas eu agradeço que Recife está nos recebendo aqui nessa edição. Nós já fizemos a Vigília pela Terra no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Natal, em Manaus, e hoje a gente está chegando aqui em Recife, recebido por vocês, por todas vocês, por todos vocês, e a gente faz isso com muita responsabilidade, a equipe toda do ISER, em parceria com os movimentos, os grupos, as organizações não governamentais, os grupos de fé, as comunidades de fé aqui de Recife, aqui de Pernambuco, que nos ajudaram e vão nos ajudar a chegar até Belém. E é muito importante essa atuação em rede, essa voz amplificada do que já é feito, do que vocês e nós já fazemos aqui no Brasil pela defesa do meio ambiente. E acho que é só um pouco com essa enorme responsabilidade, essa enorme gratidão que eu recebo a continuidade desse evento e agradeço em nome da equipe toda do Instituto de Estudos da Religião. Obrigada, gente. Obrigado, Carol. E nós iniciamos então o que nós estamos chamando de Vozes pela Terra, que são as vozes, as manifestações das lideranças religiosas e de espiritualidades que têm nos acompanhado na construção desse movimento que se tornou as Vigílias Interreligiosas pela Terra. E neste primeiro bloco eu quero convidar então o irmão Marcelo Barros, a mãe Morgana Sá e a Emília Rabani, representante da Fé Bahá'í. Uma salva de palmas para acolhê-los. Mas ele tem uma bicicleteira chicleteira. Não, ele tem calça. Ei, ele tem bicicleteira no calço. Mas eu tenho. Boa tarde a todos. Agradecemos ao ISER, a pessoa de Paulo Sampaio, por essa esplendorosa Vigília pela Terra. Uma, entre algumas que a gente teve pelo país, 5 vigílias em Recife foi contemplado, todas antecedendo a COP30 para o mês. Então, aqui a gente reuniu vários coletivos de espiritualidade, de religiões, de ativistas, artísticos, cultural, todos juntos, pedindo
pela justiça climática. Então, como clamar por essa justiça climática? Através de nossas ações diárias, nossas casas, né, inicialmente, enquanto pessoas, também nas instituições, enquanto dirigentes, presidentes, diretores, autoridades, né, nacionais, estaduais, internacionais, empresários, a fim de garantirmos o término dos descasos com a realidade ambiental e social que estamos vivenciando. Através da efetiva implementação de políticas climáticas mundiais que diminuam as desigualdades sociais e econômicas existentes. Nesse contexto, o Fórum Nacional de Umbanda, né, instituição a qual estou aqui falando em nome, representando, iniciou oficialmente tal atuação planetária com a elaboração de uma cartilha de boas práticas de terreiros em respeito ao meio ambiente e às pessoas. E ainda há muito de se fazer. Celebremos, pois, essa esperança de justiça climática com o rezo falado do Pai Nosso da Umbanda, com mínimas alterações, adaptações que eu fiz, com o qual os convido a participarem. Então, Pai Nosso que estás nos céus, nos mares, nas matas e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, do bem, do amor e da fraternidade nos una a todos e a tudo que criastes, em torno da Sagrada Cruz, aos pés do Divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa, se merecermos, as nossas faltas e dês o sublime sentimento de perdão para os que nos ofendem. Não nos deixeis sucumbir ante a luta de sabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões da matéria. Enviai, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos, aprendizes que aqui labutam pelo bem da humanidade e da Mãe Terra, nossas irmãs. Amém, assim seja, axé. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui representando a comunidade Bahá'í e apoiando a Vigília pela Terra. Quando você fala de justiça ambiental, eu sempre lembro que começa com as pessoas, né? Então a gente não pode esquecer que essa justiça só acontece em termos de justiça social. O elemento fundamental, eu acredito, é a educação de qualidade para todos. Então eu acho que antes de falar da terra, tem que falar do ser humano. Então, eu trabalho com sustentabilidade na construção civil, só que eu digo, todo mundo fala só da parte ambiental, só que a gente não pode esquecer da parte social. Os Bahá'ís acreditam em 3 princípios básicos: que Deus é um só, que a humanidade é uma só, ou seja, nós todos somos membros da mesma família. Não existe diferença nenhuma, nós somos seres espirituais e nosso espírito não tem cor, não tem religião, não tem nada, né? Não tem classe social, somos membros de uma mesma família. Então, o trabalho que a comunidade Bahá'í está fazendo no mundo todo é focado na educação espiritual de crianças, no empoderamento de pré-jovens, que são aqueles que estão lutando pela transformação desse mundo, e a educação de jovens e adultos para o serviço à humanidade. Nós, como Bahá'ís, acreditamos que cada um tem que melhorar a si mesmo, e isso só se dá através do serviço à sociedade, para a melhora
da nossa sociedade. E acreditamos que todas as religiões são capítulos de um livro divino e todas querem a mesma coisa, a melhora da vida das pessoas, para que elas sejam mais felizes, de uma forma global, não só material, né, mas também espiritual. Então, eu vou ler só 2 trechos das escrituras barrais que embasam todas as atividades. Hoje vocês viram algumas das crianças da comunidade Caranguejos Tabaiaras. É um orgulho para a gente estar trabalhando lá há 2 anos, ter conhecido Gilca, a presidente da Associação das Mães, que faz um trabalho lindíssimo com as crianças também, mas é cheio de jovens lá, com muita capacidade, né? E a gente aprende a cada dia com eles. Então, o bem-estar da humanidade, escreveu Bahá'u'lláh há mais de um século atrás. A sua paz e segurança são inatingíveis, a não ser que, e até que, a sua unidade seja firmemente estabelecida. Diz o grande ser: ó bem-amados, ergueu-se o tabernáculo da unidade. Não vos considerais uns aos outros como estranhos. Sois os frutos de uma só árvore, e as folhas do mesmo ramo. Assim, o fruto seleto da árvore do conhecimento é servir ao bem-estar da humanidade e salvaguardar seus interesses. E termino com uma oração pela paz e unidade no mundo. Ó tu, Senhor bondoso, criaste toda a humanidade dos mesmos pais. Desejaste que todos pertencessem ao mesmo lar. Em tua santa presença, todos são teus servos, e todo gênero humano se abriga sob o teu tabernáculo. Todos têm reunido a tua mesa de graças e brilham pela luz de tua providência. Ó Deus, és bondoso para com todos, provês a todos, amparas a todos, e a todos concedes vida. E ti, todos os seres recebem faculdades e talentos. Todos estão submersos no oceano de tua misericórdia. Ó tu, Senhor bondoso, une todos, faze as religiões concordarem e torna as nações uma só, para que se considerem todos como uma única família e tenham a terra como um só lar, e se associem em perfeita harmonia. Ó Deus, ergue o estandarte da unidade do gênero humano. Ó Deus, estabelece a suprema paz. Enlaça os corações, ó Deus. Ó tu, Pai bondoso, Deus, extasia os corações com a fragrância do teu amor. Ilumina os olhos com a luz de tua guia. Alegra os ouvidos com as melodias de tua palavra. E abriga-nos no reino de tua providência. Tu és o grande e o poderoso, és o clemente, aquele que perdoa as faltas de toda a humanidade. Boa tarde, gente. É a primeira vez que eu participo de uma vigília que não é à noite, é à tarde. Comumente vigília se faz de noite, no escuro. Mas é muito profético, é muito oportuno que essa vigília se faça à tarde, para significar que mesmo durante o dia e a luz do sol, o nosso mundo, a nossa terra anda muito escura. Tem muita sombra, tem muita escuridão. E nós estamos aqui juntos, reunidas, para cada um de nós, cada uma, ser como uma lanterna, ser como uma vela acesa, para iluminar o mundo e iluminar as saídas para essa crise que nós vivemos. Essa vigília, é bom que a gente lembre que ela, aqui agora, atualiza uma outra vigília. Uma vigília de muitos anos atrás. Eu tinha 17 anos de idade e ainda completar 18, quando ocorreu
no dia 11 de outubro, um dia como agora, como hoje, 11 de outubro de 1962, o Papa João XXIII inaugurou o Concílio Vaticano II para possibilitar que a Igreja Católica vivesse isso que a gente está vivendo aqui agora. Se abrisse à humanidade, se preocupasse com os problemas do mundo e se unisse em diálogo com todas as espiritualidades, com todas as religiões, com toda a humanidade. O concílio não começou numa vigília, ele foi inaugurado de manhã, mas a noite do dia 11 de outubro era uma noite de lua, como nós estamos tendo nessa semana. Vocês viram a lua nesses dias? A lua linda, né? Imensa, maravilhosa. Era uma noite de lua assim. E o povo, a multidão de fiéis, de gente do mundo inteiro, encheu a Praça de São Pedro. Todo mundo com vela na mão. E o Papa já estava cansado, tinha descoberto que estava muito doente e disse: olha, eu já disse o que eu tinha de dizer de manhã. Mas o secretário insistiu para ele ir à janela para olhar aquela multidão. E ele foi, olhou e ficou tão comovido que ele disse: irmãs, irmãos queridos, eu ouço a voz de vocês daqui dessa janela. E a voz de vocês se junta à minha voz, que é só uma, mas que representa muita gente, a humanidade inteira. Vejam a lua. Ela vem participar da nossa vigília. Para que a gente possa iluminar o mundo inteiro com a luz do amor, com a luz da compreensão, com a luz do diálogo. Vocês vão voltar para casa. E eu proponho que quando vocês entrarem em casa, a pessoa com quem vocês conviverem, as crianças que vocês têm, deem um beijo em nome do Papa. Digam que o Papa mandou esse beijo para elas, para eles. Nunca tinha sido feito isso. Um modo de falar que não era comum para um Papa no Vaticano. Mas essa vigília aqui, ela reproduz essa, porque eu me lembro que alguém nosso estava lá presente naquela noite e me contou o que tinha acontecido, bem anos depois, muitos anos, mais de 10 anos depois. Me contou que ele estava ali e que ele se comoveu. E ele fez uma proposta que eu vou contar no final. Esse homem, esse alguém, era Dom Helder Câmara, que logo depois, um ano e meio depois, se tornaria arcebispo do Recife. Um homem pequeno, alguém poderia dizer um homem feio, não era um homem bonito, mas tomado por um fogo de amor pela humanidade, que naquela época, 1962, ele se tornou uma espécie de articulador essencial de toda a Igreja Católica, de todos os bispos do mundo, teólogos, todo mundo. Articulava, conversava, unia um ao outro e propunha caminhos novos. Dom Helder gostava muito de vigília. Gostava tanto que ele fazia uma vigília toda madrugada. Ele acordava 2h30, 3 da madrugada
para fazer uma vigília de oração, e depois ele fazia uma comunicação com um grupo de amigos e amigas e assessores e assessoras que o ajudavam. Praticamente diariamente no começo, depois foi ficando mais fraquinho e aí foi espaçando. Eu sou uma das pessoas encarregadas de fazer as notas dessas circulares dele. E nas circulares dos anos 70, ele conversa com a Rosa, uma roseira que ele plantou no jardinzinho dele. As rosas tinham nome, cada uma. E ele percebeu que, a um determinado momento, as formigas estavam andando em cima da roseira. E ele disse: irmã formiga, aqui não. E arrumou uma outra roseira e disse: vocês fiquem com essa, se alimentem, mas essa de cá não. E dizia ele que as formigas respeitavam. E se vocês forem hoje à Igreja das Fronteiras, onde Dom Helder morou, atrás, vocês vão encontrar ainda essa roseira. Dom Helder conversava com Clarinha. E se vocês forem ver, quando for publicado no final desse ano, o 7º volume das circulares, vocês vão ver cartas e poemas para Clarinha. Sabe quem é Clarinha? Era uma pedra. Era uma pedrinha no jardim dele. Mas aquela pedra representava a Mãe Terra para ele. Representava a natureza inteira. E ele conversava com ela com amor. Dom Helder sabia, Paulo, que trabalhar nesse apaixonamento que ele recebeu de São Francisco de Assis, pela irmã água, irmã terra, irmão, todos os seres da natureza. Sem lutar por justiça social, não é ecologia, é jardinagem. A ecologia exige essa relação que Emília falou aqui. Quer dizer, o trabalho, a integração com a natureza e o trabalho pela justiça social. E o Dom Helder unia isso profundamente. Profundamente. No céu, hoje, ele manda 2 recados para vocês. E eu me atrevo a expressar esses recados dele. O primeiro: aprender a sabedoria da terra. Como os povos indígenas que escutam a terra, como Dom Helder que falava com a pedra, com Clarinha, ter essa relação de amor e não apenas de uso e menos ainda de mercadoria. O segundo recado de Dom Helder é que ele está muito contente que aqui esteja tanta gente de tantas espiritualidades diversas.